Agora coloca as mãos assim para frente e fala: Senhor, eu quero estar em tuas mãos, porque sem você eu não sou nada, porque eu dependo de ti, porque eu quero depender de ti. Coloca a mão assim, faz assim, ó, assim como um bebê embalando. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus quer embalar você nessa tarde. Porque muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa. A gente vem aqui e a gente só encontra alegria no Senhor. Mas a gente só encontra essa alegria quando a gente se deixa se embalar, assim como uma criança no colo do Senhor. Por isso, entrega toda a tua vida. Quando eu estava lá orando, Jesus tocava: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Sabe por quê? A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Confia nele, Ele está contigo. Fala para Ele nessa tarde que você quer estar nas mãos dEle, porque você depende dEle. Amém? Amém. E vai falando para ele, fala:
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Canta aquela música. Nossa Senhora, em homenagem à Nossa Santinha, a Virgem de Cristo. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração.
pedido é que conversássemos sobre a importância da partilha e do diálogo. Que são temas também que devem ser levados em consideração dentro da dinâmica da reflexão familiar. Está só falando, Pai, desde o início que diálogo é esse? Só que você fala, então a gente tem que conversar agora. Não aparece sobre diálogo, quando acontece diálogo, fica meio chato, né? É monólogo. E aí? Conversar sobre o quê? Falar sobre tantos assuntos no Brasil, sobre o Fluminense, sobre o PT, sobre a Petrobras, sobre greve, sobre o Black Bloc, sobre, sei lá, qualquer coisa. A gente fala sobre tudo. Porém, é importante saber que o conteúdo do diálogo ele deve ser sempre pensado a partir da nossa necessidade. Se estamos falando sobre retiro para casais, é importante a gente bater um papo sobre família. Mas isso é um bocado chato, às vezes, ficar só falando sobre família. Todo mundo sabe o que tem para fazer. Né? Deus já nos inspirou. Então vamos conversar sobre outras coisas. Né? Diálogo aberto, diálogo sobre temas importantes, que nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar dentro do ambiente eclesial, ou eclesiástico também. Imagina, um tema que nunca foi falado na igreja, um bate-papo sobre alguma questão que a gente tem grande dúvida ou grande vontade de saber a opinião da igreja, e nem sempre a igreja fala. Disco voador, por exemplo. Caramba, vou pensar em disco voador. Vocês acreditam? Eu já vi disco voador, na rua. Eu já vi, cara. Já vi, não, de verdade. Não sei. Era noite de Natal, missa do Galo, meia-noite, lá a gente celebra meia-noite. Isso aqui da minha hora. Uma igreja do Rio, a gente faz a missa meia-noite. Aí eu passei meio atrasado, assim, estava eu e um padre que começou a celebrar a primeira de manhã e não participou. Quando eu vi assim, em frente da janela da nossa casa, assim, a gente viu a praia de Ipanema. Aí tinha 3 aeronaves assim, flutuando assim sobre o mar. Eu falei, cara, que loucura é essa? Eu chamei o cara para ver comigo, para não deixar eu curtir sozinho. Eu chamei ele para ver comigo. O cara mesmo tá rodando lá, a bola de luz, um negócio girando assim numa velocidade imensa. De repente, entrou uma área dentro assim, o Oceano Atlântico, ficou só aquele feixe de luz assim. Desse ponto, ninguém captou. Achou que eu estava doidão, que eu tinha tomado um já vinho antes da ceia. Mas é isso aí. Por exemplo, o que significa isso? Tempo. Parece ser loucura. Aquele meu irmão, eu falei, você já viu várias vezes, ele viu tudo de madrugada, né, cara? Ela já pediu voto até com a OVNI, né? Para ser eleita, né? Então, assim, eu vi, cara. Não sei se existe, assim, se é de fato, se foi uma ilusão ótica, algum equipamento da NASA que estava fazendo um rolê no Rio de Janeiro, mas eu vi uma parada estranha lá. Era um negócio diferente. Uma grande bola luminosa rodando, eram 3 em cima da praia. Não era, certamente ninguém estava indo para a praia porque faltavam 2 minutos para meia-noite. Eu que estava atrasado para a missa. Papai Noel, podia ser. Boa, podia ser. Uma pessoa. E assim, dessa forma. A Dilma na estrela do PT. Aí um dia perguntaram para o Papa sobre isso. Né? O Papa Francisco hoje fala de tudo, né? Assim, vai de peito aberto. Então, é uma coisa certa. A salvação é uma salvação universal. Jesus morreu por todos. Inclui toda a criação de Deus. Nada na Bíblia se opõe à possibilidade de que existe vida em outros planetas. Nada. Se existir, que bom. Porque o problema é que as pessoas que transformam isso numa religião, ou numa ideologia, ao invés de ser uma ciência, uma pesquisa séria, né, as pessoas transformam isso, criam elementos supersticiosos e místicos ou míticos em torno a isso, né, e começa a desvirtuar a nossa cabeça. Mas é importante a gente saber que Deus criou tudo. Temas, às vezes, que ninguém fala na igreja, diálogo, né? Hoje a gente falou tanto dos homossexuais e tudo mais, mas questões de bioética, por exemplo, a questão do aborto, são temas que a gente tem que bater papo também. A família precisa ser subsidiada dessas questões, porque às vezes isso acontece dentro de casa e nem sempre a gente tem a oportunidade de estar com o padre para poder saber a opinião da igreja. A igreja sempre será contra o aborto, sempre. Não tem essa de
o Congresso americano votar a favor, se o Papa está chegando aí e vai falar sobre a questão da família, é para a igreja o respeito à vida, compromisso fundamental, desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Acabou, não tem conversa, não tem meio termo. É importante saber que a opinião da igreja não mudou e nem vai mudar sobre isso. A gente sabe o valor que tem a vida. Uma pessoa, um artista muito conhecido, outro dia falando, padre, mudei minha opinião. Depois que eu fui lá na sonografia que fala, né, da mulher que vê, eu vi lá, padre, um pezinho lá, um corpinho, eu era a favor do aborto, eu não sou mais. Depois que eu vi, pequenininho lá, aquela imagem, as pessoas mudam de opinião porque a gente não vê, né, e acha que não tem vida ali. Tem vida, é uma vida, e aquela vida tem direito a nascer, ainda que você não queira depois, mas tem direito a ser humano, já existe. Ah, mas está nascendo deformado, não sei o quê. Tantos casos que a gente já viu de sobrevida, a ciência avançando tanto, porque não avança com essas coisas também para poder salvar. Ah, porque vai dar tristeza, a gente não está preparado para isso. Então, não arruma ideia. Se não está preparado para casar e suportar os fracassos da vida, é melhor não ficar arrumando ideia. Quem sabe brincar não desce pro play. Né? Então, meu amigo, a vida é essa. Todo mundo está sujeito a tudo. Então a gente tem que segurar a onda, tem que saber que tudo pode acontecer, coisas boas e ruins. Tudo é importante que está aí o pensamento ecológico. O pensamento ecológico vai também sempre fazer parte da nossa doutrina. Por quê? Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Deus cria todas as coisas. Todo o cosmos é criação de Deus, a partir da sua bondade, a partir do seu amor. Deus cria. Cria o homem à sua imagem e semelhança. Coloca o seu amor. O homem desconstrói, mata, explora de forma exagerada, sustenta essa criação de Deus. Não age com a criação com o mesmo amor que Deus a fez. Compromisso zero. Agora que essa consciência está surgindo, as escolas falando, a mídia colaborando um pouco, depois que está quase tudo perdido. Ainda bem que essa natureza maravilhosa ela se renova, né, e vai se renovar. A natureza tem uma dinâmica incrível, é um dom de Deus realmente. Agora, o nosso compromisso responsável, nem sempre. Veja a questão da água, o desperdício absurdo. É algo terrível. Isso afeta, isso faz parte do nosso compromisso de educação, de diálogo na família. Pensar o dado ecológico, pensar o planeta, pensar o meio ambiente, como criação de Deus. Só essa fundamentação já era suficiente para a gente poder assumir tal compromisso. Agora, olhando a crise que a gente está, aí é questão emergencial mesmo, mas tem muito casal que não conversa isso com os filhos. Tem muita gente que fica aí em desoção, um monte de gente lavando o carro horas e horas, desperdiçando água, muita gente sem necessidade, está sério, é sério. Questão muito grave, a questão de São Paulo, por exemplo, a poluição do Rio Tietê. O Rio Tietê resolveria todos os problemas, eles sumam os outros rios, o Paraíba do Sul, tudo. Mas um rio passando dentro da cidade, poderia ser navegável, poderia ter água potável, poderia gerar energia. O maior desperdício de São Paulo, o maior pecado do estado de São Paulo é a falta de cuidado com aquele rio. Já está ali. Poderia resolver tudo. Então vejam, essa consciência não cabe apenas a gente atribuir aos governantes, vai ter que começar em casa também. E a família cristã tem uma responsabilidade imensa sobre isso. Conversar sobre essas coisas com seriedade. E começar a ficar meio doido nisso também, meio assim, tipo gente com toque, entendeu? Vai lá e fecha mesmo, vai lá toda hora ver se está fechado. O desperdício dentro de casa é um lance muito complicado, né? O desperdício é uma situação de extrema gravidade, né? De consciência laxa, de consciência que não tem consistência.
diante da crise que a gente vive. Até de comida. Eu comprei uma briga dentro do Projac por causa de cenas que fazem com comida, brincadeira com comida, quadros cheios de novelas, ou seja, de outros programas também, outras produções de comédia e tudo mais. Com comida não se brinca. Os caras tinham que ver. Teve um quadro do Cacete Planeta. Pô, isso eu tenho um tempão. Os caras fizeram, não é brincadeira não, uma prancha simulando como se estivesse quente assim, e com pedaços imensos de bife, carne boa. Você viu os caras ficar fazendo quadro pisando em cima da carne, de zoação. E eu estava passando na hora, indo para uma outra produção, e eu vi a galera, eu falei, gente, o que é isso? Que loucura. Ah, tá chato, não sei o quê. Aí briguei, fiz uma confusão lá, porque está errado. Com comida não se brinca, comida é coisa séria, alimento é coisa sagrada. Aí você pega uma brincadeira dessa, joga no produto televisivo, vai para tudo quanto é lugar, falta de respeito, gente passando fome, a gente fica se matando para fazer campanha, para ajudar as pessoas com fome, e essas produções idiotas brincando com comida, fazendo banquete, um jogando na cara do outro. Não é comida fake não, é comida de verdade mesmo, que o pessoal providencia. Está errado, essa cultura tem que ser, alguém tem que falar. E, graças a Deus isso está diminuindo nas produções. Graças a Deus. Eu fiz uma campanha interna, né, isso entrou até um pouco na normativa ética da CGCOM, aliás, da CGP, Central Grupo de Produções, e vamos ver se eles conseguem diminuir ou criar outras coisas mais fakes para não ter que usar comida mesmo. Né? Acho uma falta de respeito com Deus, com a situação do país, com as pessoas mais pobres. Em casa é a mesma coisa, nunca se brinca com comida. Às vezes a gente fala, mas meu filho está desperdiçando, está jogando tanta coisa fora. Tem que chamar a atenção, tem que ser firme. Não tem esse negócio de deixar comida, não quero. Então pelo menos tenta fazer a quantidade para não sobrar, assim. Ou pelo menos a quantidade que seja que você vê que é importante e vai ter que comer. Não pode. A gente não tá, essa cultura acabou de jogar fora. Isso parece ser uma bobagem, não sei se isso afeta a vida de vocês aqui, mas o que a gente tem visto em outros lugares, até em outros países, é uma situação grave. E o cristão tem um compromisso, porque sabe que o alimento é sagrado, porque sabe que a gente pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Se a gente pede a providência de Deus, aquilo tem que ser equilibrado, deve ser pensado, inclusive não fazer em excessos também, para não ter que ficar sobrando. Meus amigos, há temas ainda, não só do ponto de vista ecológico, da alimentação, a questão armamentista, uma questão grave que a gente tem. Mais do que nunca, por exemplo, as fronteiras do Brasil estão devassadas, entrando arma, entrando droga por tudo quanto é lugar, dentro dos estados. Você vê o Rio de Janeiro, né? O tráfico do Rio de Janeiro está completamente renovado no seu poderio de armas, completamente. Fizeram compras, estão todos super armados, já eram super armados, está tudo zero bala. Está muito longe. Tem um senhor chamado Seu Zusa. Seu Zusa é um cara super católico que mora no Complexo do Alemão. Seu Zusa era um cara que me ajudava na igreja. Ele tem essa arte de fazer, de dourar, de aprumar, pega um negócio, deixa assim, deixa bonito. E ele fazia essas peças na igreja, lá dentro da comunidade, fazia baratinho, porque não podiam pagar e tudo mais. E ele descobriu que o Seu Zusa trabalhava com esse oficina dentro de casa. Aí os bandidos começaram a procurar, quando eu trabalhava lá no Alemão, procurar Seu Zusa, vem cá, está adorado aqui no cordão de São Jorge. Aí do cordão de São Jorge, com a medalha, passou para o cabo das pistolas. Aí daqui a pouco a polícia começou, né, e eles obrigavam os seus usos a fazer isso. E não pagavam não, obrigavam o morador a fazer isso. E daqui a pouco começou a ter uma apreensão de muitas armas na cidade, assim, cabo cromado a ouro, dourado. O bandido tem essas vaidades também, uma quantidade imensa, e era exatamente lá do nosso amigo da paróquia que era obrigado a fazer esse tipo de